Bom, eu me propus a realizar esta reunião online para seguir o cronograma da igreja e assim ficar em dia com esta última lição. O tema é significativo, urgente ou importante. Será urgente a gente tocar no assunto em tempo dessa quarentena? E se é importante? Porque nessa última reunião só atenderam ao nosso chamado para assistir à reunião 3 casais. E aqueles que mais cobravam, que deviam continuar para a reunião, não estão dando sinal da sua presença. Mas isso aí fica apenas para a pessoa pensar. Lendo no estudo, o primeiro comentário. A primeira pergunta do estudo é: o que realmente tem importância e podemos considerar como prioridade para nós? O tema escolhido está na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nos mostra que 3 coisas têm importância e podem ser consideradas como prioridades. Primeiro, alimentar-se da palavra de Deus. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de 1 até 4. O segundo característica é manter a identidade de um cristão autêntico, do versículo 5 a 6. E a terceira característica é estar cheio da graça, do versículo 7 até o versículo 12. Ao estudar o estudo de Paulo, nós vemos que ele dava muita importância ao seu chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus? Pregar a palavra. E ele enfatiza que ele não seguiu qualquer orientação ou copiou dos demais apóstolos. Ele seguiu exatamente o que lhe foi ensinado diretamente por Jesus Cristo, nos 2 anos que ele ficou recolhido após a sua conversão. Sabemos que os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte de Cristo, por sugestão de Tiago, que através de sua carta levou os apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João a escrever os 4 evangelhos. Mas as cartas de Paulo são o guia dos evangelhos. Se perguntássemos a Paulo qual a visão que ele tinha dos evangelhos de Jesus Cristo, ele iria responder: leia a carta que eu escrevi aos Romanos e você vai encontrar a resposta mais completa que posso lhe dar através de um único documento. Então, o que nós estamos fazendo na nossa reunião de GC? Nós estamos fazendo exatamente nos alimentando da palavra de Deus. E aí vem a leitura do versículo de 1 a 4 e os comentários sobre esses versículos. No versículo 5, no versículo 4 a 5, das cartas de Tessalonicenses, e tenho também um comentário no estudo sobre esses 2 capítulos. A segunda atitude, qual é a segunda atitude para vencer essas adversidades? A segunda atitude é manter a identidade de um cristão autêntico. E isso está no estudo da igreja, no versículo 5 e 6, cujos comentários também estão contidos nesse estudo. A terceira atitude para vencer as adversidades é estar cheio da graça. Como isso não constava no estudo, eu fiz uns comentários sobre graça. Antes de ler o comentário sobre esse versículo, eu quero fazer alguns comentários sobre o que seja graça. A palavra graça vem do grego charis, que quer dizer favor, bênção, bondade. Quando a graça vem conectada à palavra de Deus, ela assume um significado mais poderoso, pois Deus escolheu nos alcançar ao invés de nos amaldiçoar. E foi através da sua graça que ele nos perdoou. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A única maneira que qualquer um de nós possa entrar em um relacionamento com Deus é por causa da sua graça para conosco. A graça começou no jardim do Éden. Isso está lá em Gênesis 3:25, diz assim: fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Assim Deus matou um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Ele podia ter matado logo ali os primeiros seres humanos por sua desobediência. Esse pedido de graça continuou no Antigo Testamento
quando Deus deu outra oportunidade, instituiu os sacrifícios de sangue, como um meio de expiação dos pecados. Mas não foi o sangue que desse sacrifício que justificou os pecados. Foi a graça de Deus, que perdoou aqueles que confiavam nele. E Paulo diz na carta aos Hebreus, em 10:4, assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Portanto, Deus nos concede para nos perdoar duas coisas: misericórdia e graça, que não são a mesma coisa. Misericórdia determina uma punição que nós merecemos. Já a graça dá uma bênção que não merecemos. Pela misericórdia de Deus, ele escolheu cancelar a dívida do pecado ao sacrificar seu filho, perfeito, em nosso lugar. Graça, portanto, é um favor que não é merecido. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar pelo presente que recebe, nem esforçar para merecê-lo. Graça é um ato de amor, incondicional, não depende de pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe ao longo de nossa vida. Em Efésios 2:8-10 diz assim: a graça de Deus atua ao longo de nossa vida, nos dando a capacidade para fazer coisa boa e parar de pecar. Salvação pela graça é a forma que Deus nos livrar da condenação do pecado sem merecermos, sem termos que pagar. A salvação pela graça basta fé. Portanto, recapitulando, dentro das prioridades, nós temos a primeira, alimentar-se da palavra de Deus. Segundo, manter a identidade de um cristão perfeito. E terceiro, estar cheio de graça. Amém. Glória.